meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal, onde nós procuramos trazer pessoas que tenham informações relevantes, importantes, interessantes para todos nós. Hoje estamos recebendo um ilustre convidado. Eu já havia manifestado interesse em trazê-lo aqui para a gente bater um papo e vamos conversar sobre um tema sempre momentoso, um tema sempre presente, que é o deputado Inácio Loyola, a quem desde logo eu peço permissão para chamá-lo de Inácio. Então nós vamos conversar sobre esse fenômeno social chamado cangaço. E para não perder tempo, porque o assunto ele é muito denso, ele comporta muitas ordens de indagação, para não perder tempo, eu quero logo te agradecer, Inácio, a sua presença, em meu nome, em nome da nossa equipe aqui que faz o Momento Jurídico. Quero agradecer, você deixou suas atividades, suas ocupações de parlamentar, para vir tratar desse tema que eu sei que você gosta tanto. Então eu queria deixá-lo já à vontade para você fazer uma primeira consideração, a consideração que entender relevante e importante para os nossos telespectadores. Por favor. Eu agradeço, Jerônimo, essa oportunidade de estar aqui no programa Momento Jurídico, saudar todos os telespectadores da TV Mar e, evidentemente, nesse bate-papo, a gente mostrar à sociedade alagoana a importância do fenômeno cangaço, que, no meu entendimento, foi um dos maiores fenômenos sociais da história do nosso Nordeste e, em particular, da região do Sertão. Inácio, você nasceu em Piranhas ou nasceu em Maceió e foi para Piranhas? Não, eu nasci em Piranhas. Piranhas foi palco do extermínio desse fenômeno social, foi palco do extermínio de Lampião. Foi lá na cidade de Piranhas que tudo foi arquitetado. Então, eu nasci, me criei ouvindo... E conviveu com pessoas que viveram, não é? Inúmeras pessoas. Como eu disse, eu nasci, me criei ouvindo essas histórias e conhecendo de perto ex-policiais, coiteiros, pessoas que tiveram uma ligação direta com Lampião e de todo o seu bando. Meu caro Inácio, acho que há um ano atrás ou dois, você vai me situar melhor, eu estava nas minhas pesquisas de internet, eu vi que você estava relacionado como um palestrante na cidade do Juazeiro, posso chamar de grupo, num movimento cultural chamado Cariri Cangaço. E o Cariri Cangaço já teve, inclusive, lá em Piranhas. O que é o Cariri Cangaço, né? O Cariri Cangaço é um encontro em que historiadores, pesquisadores, curiosos discutem as questões relacionadas ao Nordeste brasileiro. E, evidentemente, nessa minha participação lá em Juazeiro, foi quando a minha palestra foi intitulada, o tema foi Padre Cícero não foi coiteiro de Lampião. Porque até hoje, o Padre Cícero carrega essa nódoa que, por sinal, tem sido um grande óbice para o reconhecimento da Igreja Católica desse processo de reabilitação do Padre Cícero. A verdade, Jerônimo, é que o Padre Cícero foi usado. Nós tínhamos lá no Juazeiro um influente político, baiano, radicado no Juazeiro, chamado Floro Bartolomeu da Costa. Médico. Médico, foi deputado estadual, federal. Deputado federal. Nesse momento, ele era deputado federal. E quando a coluna Prestes adentrou aqui no Nordeste, Arthur Bernardes, que era um presidente da República, por sinal um homem sem pulso, e o Floro Bartolomeu da Costa, um homem astucioso, chegou para o presidente Arthur Bernardes que era importante se criar um batalhão patriótico, ou seja, arregimentar catingueiros para enfrentar a coluna Prestes aqui no Nordeste. Que para ele a melhor pessoa para comandar seu timoneiro desse batalhão patriótico seria a figura de Virgulino Ferreira da Silva. E manda um seu amigo convidar Lampião a ir ao Juazeiro em nome do Padre Cícero. E no início de março de 1926, o Padre Cícero se depara com Lampião lá em Juazeiro, dizendo que tinha recebido um bilhete dele, já que o Padre Cícero queria ter uma conversa para ele comandar este batalhão patriótico. Mas o Padre Cícero já estava numa idade provecta, né? Já estava bem...
Padre Cícero veio a falecer no dia 20 de julho de 1934. Ou seja, isso foi em 1926, 8 anos depois. Tinha mais de 90 anos quando ele faleceu. O Padre Cícero não morreu com 90 anos. Ele nasceu em 1924. A verdade é que o Padre Cícero mostrou que não era verdade aquilo, não quis também ir de encontro ao Floro Bartolomeu. Sabia ele que aquilo tinha sido criado por Floro Bartolomeu. E Lampião tinha uma vontade enorme pela patente de capitão. E começou a insistir, a persistir. E o Padre Cícero mostrou, Jerônimo, que não tinha competência para dar uma patente de capitão a ele. E foi obrigado a consultar, a pedir a um engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, Pedro Albuquerque, já que era um servidor federal, se poderia ele dar essa patente e redigir o documento. Em nome do governo federal, essa patente seria de capitão. E isso foi uma maneira até inteligente do Padre Cícero para ver se Lampião deixava o Juazeiro, pois naquele momento o Padre Cícero já vinha sido perseguido e retaliado pela Igreja Católica, já que a igreja lá no Ceará, principalmente aqueles que faziam o comando maior da igreja lá no Ceará, não aceitava que um simples padre de um povoado tornasse a grande liderança da Igreja Católica no Nordeste. A verdade é que o Padre Cícero, o Lampião, recebe essa patente de capitão dada por esse engenheiro agrônomo. E passa a usar esse título, inclusive. E até morrer. Acreditou ele. Posteriormente, o Padre Cícero mandou dizer a ele que aquilo não tinha validade e que, evidentemente, o povo do Juazeiro estava muito tenso com a presença de Lampião lá na cidade e que fez o apelo que ele não poderia ser enganado por Floro Bartolomeu da Costa e enfrentar a Coluna Prestes do Nordeste, já que a Coluna Prestes não era inimiga de Lampião. A verdade é que o Lampião recebe, entre aspas, a patente de capitão e não enfrenta a Coluna Prestes. Ele chegou a receber armas? Não, existem alguns rumores, alguns historiadores que dizem que Lampião teria recebido arma do governo federal. De hipótese nenhuma, isso aconteceu. Até por conta que o próprio Padre Cícero recomendou isso. E logo, dias depois, morre, no Rio de Janeiro, o Floro Bartolomeu da Costa. Então, com a morte de Floro Bartolomeu da Costa, 30, 40 dias depois dessa visita de Lampião ao Juazeiro, o Floro Bartolomeu da Costa morre subitamente no Rio de Janeiro. Inácio, você corrija a mim, né, e elucide para os nossos telespectadores essa assertiva que eu vou fazer, que eu vou propor para o ilustre amigo. A impressão que eu tenho nas minhas leituras é que o Floro Bartolomeu, na condição de médico, e pela atenção, ele era médico do Padre Cícero, ele tornou o Padre Cícero refém dele. Você acha que procede isso? Exatamente. Até por conta, eu costumo dizer, Jerônimo, se não existisse a figura de Floro Bartolomeu da Costa, a Igreja Católica teria assassinado o Padre Cícero. O Dom José Joaquim Vieira, arcebispo de Fortaleza, e o Dom Quintino, bispo do Crato, não aceitava a ascensão do Padre Cícero. Que tudo isso aconteceu a partir de março de 1889, quando a Beata Maria de Araújo... Mocinha, Beata Mocinha? Não, foi a Beata Maria de Araújo. Não é a Beata Mocinha, não, né? Hipótese nenhuma. É aquela questão dos panos sanguíneos? Exatamente. Ou seja, a Beata Maria de Araújo, ao se comungar, a hóstia transformava-se em sangue. Isso repetiu-se várias vezes no ano de 1889. O próprio Dom Quintino foi o maior divulgador desses milagres de Juazeiro. Posteriormente, o Dom José Joaquim Vieira, arcebispo de Fortaleza, não aceitou e ali inicia o calvário do Padre Cícero. O Padre Cícero foi absolvido pela Santa Sé, mas ao retornar ao Ceará, o Dom José Joaquim Vieira não reconhece
Achava ele que ele deveria desempenhar suas atividades como sacerdote, não na paróquia de Juazeiro, em outra paróquia, ele desobedeceu. E a verdade é que ele veio a morrer no dia 20 de julho de 1934, suspenso de ordem. O que eu quero chegar à conclusão, se não existisse a figura de Floro Bartolomeu da Costa, a igreja teria, com absoluta certeza, assassinado o padre Cícero. Mas qual foi a idade que o padre Cícero faleceu? Você tem 90 anos. 90 anos. Ele nasceu no 90 dia... Ele nasceu no dia 24 de março de 1844 e morreu no dia 20 de julho de 1934, no Juazeiro, às 6 horas da manhã. Naquela casa lá que eu estive. Onde tem aquele museu. De Romaria. E, inclusive, no museu, mas não é naquele museu da casa, é num outro museu que tem, e você já esteve lá, os panos, os chamados panos sanguíneos, estão lá, né? Dentro de uma proteção de Por vidro. sinal, a Igreja Católica deu fim a várias provas em relação a esses milagres da Beata Maria de Araújo ao receber a hóstia do padre Cícero. Mas a verdade, Jerônimo, que eu costumo dizer o seguinte: nessa minha palestra eu provei que o padre Cícero não foi coiteiro de Lampião, ou seja, a igreja do padre Cícero era aberta para todos, para o coronel, para o cangaceiro, para a prostituta, para a dona de casa, para o estudante. E aqueles que estavam no caminho errado, o padre Cícero tentava converter. Deve ter convertido muita gente. Vários e vários. Inclusive, o primeiro comandante de Lampião, que foi Senhor Pereira. Senhor Pereira Isso. Foi o maior comandante de Lampião. Primeiro comandante de Lampião. Lampião, a perder seu pai, em 1921, aqui em Água Branca, em junho de 1921, o pai dele foi assassinado pelo então subtenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão, e pelo sargento Amarílio Batista. Aí foi o início. A partir desse momento, Lampião e seus irmãos ingressam no mundo do cangaço e eles tiveram como seu primeiro comandante, Senhor Pereira. 2 anos depois, Senhor Pereira abandona o cangaço a pedido do padre Cícero. E aí, Lampião segue como comandante. Já com o seu grupo próprio. Só né? o seu grupo próprio. Mas, Inácio, para a gente evoluir, você tem obras publicadas ou você já tem muita coisa a ser publicada? Como é isso aí? Eu tenho muita coisa, inclusive no que diz respeito à morte de Lampião. Lampião, né? Como nós começamos essa entrevista, eu nasci em Piranhas. Piranhas foi palco desse extermínio, no meu entendimento, um dos maiores fenômenos sociais da história do Nordeste. E eu nasci e me criei ouvindo essas histórias e convivendo com esses personagens. Costumo dizer que Lampião, tudo deu errado no dia 28 de julho de 1938. Lampião abandonaria o cangaço exatamente no dia que morreu. Você, inclusive, cita que você tem antecedentes que devem ter convivido com o Lampião, seus avós, né? Olha, inclusive o célebre telegrama do dia 27 de julho de 1938, quando o então sargento Aniceto Rodrigues colhe informações do esconderijo de Lampião e telegrafa para Pedra. Pedra hoje é Delmiro Gouveia. O telegrama tinha esses dizeres: Tenente João Bezerra, boi no pasto, abraços, sargento Aniceto Rodrigues. O telegrafista que expediu esse telegrama foi Valdemar Damasceno, meu avô. E quem recebeu o telegrama em Pedra, ou seja, hoje Delmiro Gouveia, foi o telegrafista George Lisboa, que foi o meu sogro. Você chegou a conviver com os dois? Demais. Eu fui criado pelo meu avô paterno, Valdemar Damasceno, e convivi demais com o meu sogro. Inácio, me diga uma coisa, então. Por que tanta controvérsia em torno do cangaço? Claro, você é um expert. Você é o que pode chamar de um proficiente nessa literatura. Eu tenho lido também, mas muito menos do que você. Mas eu noto que há muita controvérsia, muito desencontro. A que você atribui isso? Hein? Olha, a verdade, cada um historiador, cada um seu escritor tem sua interpretação.
Eu costumo dizer, como eu disse, que Lampião abandonaria o cangaço no dia que morreu. O Getúlio Vargas, Jerônimo, já vinha sendo super criticado pela existência de um bandoleiro, como era colocado por Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Quase como uma tolerância. Tolerância. O Chateaubriand foi uma das maiores expressões do jornalismo brasileiro. Era sertanejo, Verdade. de umbuzeiro na Paraíba, e fazia uma campanha ferrenha contra Getúlio Vargas, e mais precisamente pela existência de Lampião no Nordeste. Em 1937, o Getúlio reúne todos os interventores do Nordeste e disse: ou se elimina Lampião nesses próximos anos, ou todos vocês vão ser exonerados. Aqui Osman Loureiro. Aqui Osman Loureiro. Em Recife, Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães. Exatamente. Vejam o seguinte, naquele momento, Lampião tinha 2 governadores de estados protetor dele. Agamenon Magalhães, em Pernambuco, e Eronide de Carvalho, em Sergipe. Por que Agamenon Magalhães? O surgimento do cangaceiro Lampião derivou-se de uma briga política em Vila Bela, hoje Serra Talhada. A família de Lampião, família Ferreira, era aliada política da família Pereira e chega ao poder em 1916, lá em Vila Bela, hoje Serra Talhada, a família Carvalho, e começa a perseguir a família Ferreira, que inclusive foi obrigada a deixar território de Vila Bela, foi morar em Floresta do Navio, posteriormente foi obrigada a deixar território pernambucano e veio para Alagoas, em Água Branca. Anos depois, um membro da família Pereira chega ao governo do estado. Quem? Agamenon Magalhães. E por conta disso ele fez uma reflexão e chegou à conclusão que tudo aquilo derivou-se de uma briga política no seu berço, sua terra natal, e que aquela família Ferreira, a família de Lampião, foi perseguida, retaliada por conta da ligação política que tinha com a família Pereira. Agora, meu caro Inácio, veja como são as coisas, né? Eu já li que Agamenon Magalhães, aliás, o Agamenon Magalhães foi o que determinou a extinção do cangaço. Porque ele dizia assim, então, só se consegue combater o cangaço, o fenômeno do cangaço, com 2 coisas. Comunicação, que era justamente a telegrafia, e a abertura de estradas. Eu li isso. Equivocado Eu penso diferente. Tanto é que Lampião, quando encontrava se colocando a telegrafia, ele matava os caras. Exatamente, que era um meio de facilitar a comunicação. Mas aí não é obra de Agamenon Magalhães, né? Não, absolutamente. Pois é. Isso foi implantação do governo federal. Eronide de Carvalho, em Sergipe, era um governador oficial do Exército que alimentava o bando Lampião com armamento e com munição. Já que seu pai, um latifundiário do sertão de Sergipe, Antônio Cacheiro, era um dos seus protetores lá. O que aconteceu? Osman Loureiro, governador de Alagoas, detectou, Jerônimo, que há anos e anos eram as mesmas volantes que combatiam Lampião aqui em Alagoas. Uma vez ou outra se encontravam, morria um soldado ou morria um cangaceiro insignificante. Se algo de estranho acontece aí, pega um homem de confiança dele, que era delegado em Penedo, aspirante da Polícia Militar, por nome Francisco Ferreira de Melo, e manda ele ser delegado em Pedra. Hoje Delmiro Gouveia. Quando eu me refiro Pedra, hoje Delmiro Gouveia, que era um povoado que pertencia à Água Branca. Posteriormente, promove ele a comandante de volante. E com um ano ele na região, ele detecta a ligação do tenente João Bezerra, que era comandante de uma volante em Piranhas, e do sargento Aniceto Rodrigues, que era comandante de uma volante em Mata Grande. E do próprio coronel José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Aí você faz a pergunta,
Essa ligação do Bezerra e do Aniceto com Lampião derivou-se de ter sido comprado, corrompido? Não. O Bezerra era casado com Cira Brito. O Aniceto era casada com Raimunda Brito, duas primas. Essas duas primas e esposa desses dois comandantes de volantes eram primas de doutor Hercílio Brito. Quem era doutor Hercílio Brito? Era o maior poder econômico que Sergipe tinha, radicado em Propriá. Era dono de Canindé de São Francisco, hoje uma cidade de Sergipe. Canindé de São Francisco era uma fazenda dele. E, evidentemente, que era lá na fazenda Jundiaí, hoje uma das fazendas mais modernas que Sergipe tem. Existe com esse nome ainda hoje? Ainda hoje, de propriedade do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho. Já era moderna naquela época. Foi na fazenda Jundiaí que Lampião ia repousar. Foi ali que ele conheceu o uísque escocês, a vodka polonesa, camisa de seda e o perfume francês. Por conta da ligação dessas duas esposas, desses dois comandantes de volante, com o doutor Hercílio Brito, o parentesco, foi que eles começaram também a proteger Lampião. E você pergunta, e o coronel José Lucena de Albuquerque, Maranhão? Manuel Rodrigues Correia, que era conhecido por Bié das Emendadas. Emendadas é uma fazenda no município de Pão de Açúcar. Sempre dizia o seguinte, foi um dos maiores coiteiros que Lampião teve em Alagoas. Inclusive, no dia da morte de Lampião, o Curisco estava na fazenda dele. E naquele dia, o Curisco atravessaria o Rio São Francisco e se encontraria com Lampião lá na fazenda Angicos, em Sergipe. E o Manuel Rodrigues Correia, como era conhecido Bié das Emendadas, costumava dizer o seguinte, não tem dinheiro que dê para o coronel Lucena. Conclusão. Diante disso, o Chico Ferreira detecta o esconderijo de Lampião, monta toda a estrutura e no dia 27 de julho de 1938, ele, juntamente com Bezerra, chegam até Piranhas e mais o sargento Aniceto Rodrigues e de canoa descem rumo a Angicos. Angicos fica do lado de Sergipe, a 8, 9 quilômetros de Piranhas. Tudo deu errado naquele dia. Quando se aproximam de Angicos, Angicos era uma fazenda de 3, 4 mil hectares. O Chico Ferreira não sabia onde ficava a grota de Angicos, onde eles estavam acoitados, e foram informados que quem sabia exatamente o local do esconderijo de Lampião era os irmãos Rodrigues Rosa, que eram proprietários da fazenda, que moravam em uma vila, num povoado, às margens do Rio São Francisco, Entre Montes, município de Piranhas. A 1 quilômetro de Entre Montes. Mas era do outro lado, do lado de Alagoas. Do lado de Alagoas. Certo. Mas eles desceram rumo ao Sergipe. O sargento Aniceto chega na fazenda Remanso, as canoas atracam e mandam 2 soldados irem a pé pegar Pedro de Cândido, trazer Pedro de Cândido. Os 2 soldados, por nome Elias e Bida. Os 2 soldados chegam por volta de 2, 3 horas da manhã na casa de Pedro de Cândido. Pedro de Cândido, o tenente João Bezerra está ali na fazenda Remanso e pede que você vá lá. O soldado Elias me disse que ele teria dito que não ia porque a mulher estava para ter criança já, sentindo dores para ter criança. Um canoeiro por nome Pequeno disse, a versão do canoeiro Pequeno, é que o Pedro de Cândido teria dito que não iria porque só estava na casa com a esposa e com o Miguelzinho de Santa Brígida. Quem é Miguelzinho de Santa Brígida? Santa Brígida é uma cidade do sertão da Bahia, próximo de Paulo Afonso, e ele não ia deixar
a mulher com esse estranho em casa. Os 2 soldados voltam e o aspirante disse: voltem, traga ele vivo ou morto. Alimentava o Bezerra que o Pedro de Cândido tivesse detectado alguma coisa e ter fugido. Mas o Pedro de Cândido sabia tanto da ligação de Bezerra com Lampião que não deu ouvidos, não deu valor àquilo. Banalizou aquela convocação. Banalizou totalmente. Os 2 soldados, quando voltam, encontram ele em casa e levam ele. Quando chegam na fazenda Remanso, o Bezerra tenta conversar separadamente com ele. O Chico Ferreira pega ele e começa a espancar. E ele disse: aspirante, quem sabe exatamente o local do esconderijo é meu irmão Durval. Só era atravessar o rio. Do outro lado já era no estado de Sergipe, era a sede da fazenda Angicos. Atravessaram e a verdade, Jerônimo, que eles alimentavam que nessa altura, já 4h30 da manhã, o Durval, o irmão, já se encontrasse no coito onde estava Lampião. Mas ele estava em casa e foi acordado com um parabelo na boca, sendo agredido pelo aspirante Francisco Ferreira. E ele disse: exatamente, Lampião está a poucos metros daqui, a 600, 700 metros daqui. O Bezerra tentou convencer Chico Ferreira a postergar aquele encontro, alegando que o número de policiais era bem menor do que o número de cangaceiros. E Chico Ferreira disse: se vocês não quiserem, fique. Agora, eu irei cumprir a minha missão. E os 2 outros comandantes, Bezerra e Aniceto, acompanharam. Quando se aproximaram do local exato da Grota de Angicos, o Bezerra ainda fez o último apelo, que existe essa interrogação hoje. Eu quero dar o primeiro tiro. Ninguém ficou sem entender. As 3 volantes se posicionaram, sai o primeiro tiro, morre Lampião, Maria Bonita e mais 9 dos seus comandados. Quer dizer que o primeiro tiro ou os primeiros tiros foram direcionados logo para Lampião e Maria Bonita? Maria Bonita. Foi um tiroteio. O que eu quero chegar à conclusão, que a única verdade de Angicos, que quem matou quem, é que o soldado Antônio Jacó matou o cangaceiro Luiz Pedro. Aí eu me volto para 25 de dezembro de 1926, em Floresta do Navio. O Lampião perde seu irmão mais velho e o mais destemido, Antônio Ferreira. Dia de Natal, eles estavam repousando lá numa fazenda e começaram a limpar as armas. E a arma do cangaceiro Luiz Pedro dispara acidentalmente na perna esquerda do irmão de Lampião, Antônio Ferreira, que ele teve morte instantânea. O Lampião... Permita, meu caro Inácio, vamos fazer só um intervalo e você não perca a sua linha de raciocínio, que nós vamos e voltamos rapidamente para a gente continuar. Já tem muito assunto pela frente. Meus amigos e minhas amigas telespectadores, essa conversa tão elucidativa aqui com o nosso Inácio Loyola, fazer uma pausa rapidinha e voltamos num instante. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com essa conversa aqui sobre esse tema sempre momentoso, um tema que sempre atrai e que sempre faz com que nós tenhamos novas e novas indagações. Meu caro, nós fizemos essa pausa, mas eu queria que o amigo continuasse na sua explanação, que é a respeito daquele tiro... A morte do Antônio Ferreira, o irmão de Lampião, um tiro acidental, certo, provocado pelo cangaceiro Luiz Pedro. Quando o Lampião chega, que tinha ido visitar um vaqueiro próximo onde se encontravam, o restante dos companheiros da cabroeira tentou convencer Lampião que tinha sido proposital. Lampião não aceitou, não acatou aquilo. No dia seguinte, 26 de dezembro de 1926, o seu irmão foi sepultado. E na hora após o sepultamento, o Lampião chegou para Luiz Pedro, disse: compadre Luiz Pedro, a partir de hoje o senhor vai representar em minha vida o que representava para mim meu irmão Antônio Ferreira. E Luiz Pedro disse: compadre Lampião, no dia que matarem o senhor, ou eu mato quem matou o senhor, ou eu morro junto com o senhor. 26 de dezembro de 1926. 28 de julho de 1938, ele resgata esse compromisso que assumiu com o Lampião. Ele estava em Angicos, já estava fora do fogo e, com certeza, presenciou os corpos de Lampião, Maria Bonita e mais companheiros caídos lá na grota de Angicos e desceu aquelas rochas. Que é um lajedo, né? Para ter a certeza daquilo. O soldado Antônio Jacó, esse narrou para mim, que se escondeu numa pedra e Lampião, o Luiz Pedro, quando foi passando, ele atirou queima-roupa nele e ele teve morte instantânea e ele começou a tirar os pertences de Luiz Pedro, anéis, tudo que Luiz Pedro tinha. Nessa altura, o tenente João Bezerra grita para Antônio Jacó, o soldado: Antônio Jacó, vinha fazer minha cobertura, porque o Bezerra foi baleado na perna nesse fogo de Angicos. E Antônio Jacó não teve mais tempo de tirar os pertences, cortou as mãos do cangaceiro Luiz Pedro, colocou no bornal e se aproxima para fazer a cobertura do tenente João Bezerra. Foi quando encontra o tenente João Bezerra chorando. E o tenente João Bezerra disse: presenciei a morte do cangaceiro Luiz Pedro. Ele já estava indefeso. Por que você não agarrou ele? Porque, Antônio Jacó, eu devia um grande favor a esse homem, e a maneira de que eu tinha de pagar esse favor, era se ele não tivesse morrido. No meu entendimento, qual a ligação de um comandante de volante com um cangaceiro? Naquele momento, a consciência do tenente João Bezerra estava doendo muito e sabia ele que só restava do Estado-Maior do cangaço, talvez Luiz Pedro, que a hierarquia geral no cangaço era bem maior do que na polícia. Né? E Luiz Pedro era o homem, era o braço direito de Lampião. Dois homens que Lampião confiava piamente, era Luiz Pedro e Curisco, que não se encontrava em Angicos no dia da morte do Lampião. Do combate. Por conta disso, eu não tenho dúvida disso que foi dito ao soldado Antônio Jacó, era a prova maior da ligação
que Lampião tinha, aliás, que o tenente João Bezerra tinha com Lampião. Aí eu queria aproveitar aqui, eu tenho em mãos um livro que eu li há muitos anos, da Aglai Lima de Oliveira, Lampião, Cangaço e Nordeste, onde ela diz aqui que Lampião iniciou a sua vida no cangaço, vamos dizer assim, oficializou, vamos chamar assim, no dia 7 de maio de 21. E aí, eu te pergunto, meu caro Inácio, é por isso, é esse embrincamento do Lampião com as autoridades, essas relações que existiram entre Lampião e as autoridades, que permitiram que ele sobrevivesse num ambiente de grandes dificuldades, que eu quero tratar com você, durante 21 para 38, 17 anos, sem que ele fosse alcançado. Quer dizer, isso foi tolerado, essa que é a expressão, pelo Estado, organização, né? Foi tolerado. Com absoluta certeza. Você sabe perfeitamente que você faz parte de um marco da história da violência. Você foi um dos instrumentos, talvez o instrumento principal de combate à violência em Alagoas. E você sabe que só se perdura isso quando existe a proteção. Prova maior de Alagoas, nós temos que você que combateu isso foi um símbolo de resistência contra essa violência. O Inácio, e essa proteção se dá de forma omissiva, é a omissão das autoridades que fazem com muita que omissão. O indivíduo se Eu disse que quando ele morreu, ele tinha 2 governadores de estado protetor. Disse que ele tinha Agamenon Magalhães em Pernambuco e tinha Aeronides de Carvalho aqui no vizinho estado de Sergipe. Mas a verdade é que, muitas das vezes, eu sou questionado se você define Lampião como um herói, como um bandido. E, Jerônimo, eu costumo dizer que, independente de sua interpretação, se ele é herói ou bandido, a verdade é que ele é história. Nós jamais poderemos falar do Nordeste, nós jamais poderemos falar no sertão nordestino sem a figura de Lampião, sem a figura de Padre Cícero, sem a figura do Padre Biapina, sem se falar em Delmir Augusto da Cruz Gouveia, sem se falar em Luiz Gonzaga. O nosso sertão ele é muito rico, até por conta que esse bioma Caatinga, que é a região que compreende o sertão, a região do Polígono das Secas, esse bioma no mundo só existe no Brasil. Nós precisamos divulgar mais, a gente precisa explorar mais essa história tão rica do nosso Nordeste. O Cari Cangaço procura fazer isso, né? Sempre. Agora me diz uma coisa, Inácio, me elucide, me aclare essa ordem de indagação. Eu não estou falando do cangaço, porque historiadores já anotam o aparecimento do cangaço, ou algo muito semelhante, já no século XVII. Mas eu quero me referir especificamente à época de Lampião, à época de Senhor Pereira, já agora mais recente. Qual o motivo do aparecimento do cangaço? Era vingança? Era desassistência? Era fome? Era falta de emprego? A que você atribui o aparecimento do cangaço? O cangaço, como eu disse, que na minha visão é um dos grandes fenômenos do Nordeste, foi fruto, Jerônimo, das injustiças sociais. De um latifúndio, de um coronelismo selvagem, falta de educação, falta de saúde, falta de uma infraestrutura de convivência com a seca. E isso fez com um grupo de jovens, principalmente, oriundos ali do Vale do Pajeú, aquela região inóspita do sertão de Pernambuco, se rebelarem contra tudo isso. Apesar que Lampião foi o mais famoso e talvez um dos últimos cangaceiros. Mas já no século XII nós tivemos muitos cangaceiros aqui. Nós tivemos Lucas de Feira, nós tivemos Antônio Preto, nós tivemos Antônio Silvino, nós tivemos o Luiz Padre, nós tivemos o Senhor Pereira, vários cangaceiros. Então, no meu entendimento, o fenômeno cangaço teve como a causa principal as injustiças sociais aqui no Nordeste. Quais eram as grandes dificuldades que os jovens tinham, eu digo, a sociedade de modo geral, sertaneja, quais eram as grandes dificuldades para viver naqueles tempos? Olha, para se ter uma ideia,
uma das maiores, uma das mais sangrentas guerras que nós tivemos aqui, conflitos que nós tivemos aqui no Nordeste, foi aquela Guerra de Canudos. Aquela Guerra de Canudos que, em 1890, no final do século XIX, e Euclides da Cunha veio cobrir, que resultou naquela grande sua obra, Os Sertões. Exatamente. E ele definiu essa região como uma região ignota. O que significa isso? Uma região inóspita, uma região inviável, uma região, seja, improdutiva. Então, ele já denominava naquela época. Tudo isso refletiu por conta dessa infraestrutura que a região tinha, chamada região ignota, como ele definiu, que anos depois, Delmiro Gouveia foi o primeiro a dizer que ele estava totalmente errado. Equivocado. Foi que surgiu exatamente esse grupo de jovens se rebelaram contra tudo isso. E não é à toa que Euclides da Cunha, essa frase ela é célebre, que ele diz assim, o sertanejo é antes de tudo um forte. Isso é ele fazendo esse cotejo entre o homem e o meio ambiente. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que, e como eu disse, que logo depois, anos depois, Delmiro Gouveia mostrou que exatamente nós temos um grande potencial de ser uma região, talvez uma das regiões mais prósperas do Nordeste. Mas o cangaço, a verdade, é que veio despertar as autoridades competentes desse país a se preocupar mais com a região do nosso semiárido. A prova que, posteriormente, vários órgãos foram criados, instituições aqui para o Nordeste, como o DENOX, como a Sudene, como a Suvale, hoje o Codevasf. Mas, no meu entendimento, Jerônimo, você aproveitando esse fenômeno social que é o cangaço, e a gente, hoje, em pleno século XXI, eu costumo dizer que o futuro do Nordeste está exatamente no sertão nordestino e, mais precisamente, na região dos Lagos do São Francisco, que compreende o sertão de Alagoas, que compreende o sertão de Sergipe, que compreende o sertão da Bahia, que compreende o sertão de Pernambuco. Como? Eu costumo dizer que os 3 pilares de desenvolvimento de qualquer região do planeta é água, energia e estrada. Essa região que eu me refiro, dos Lagos do São Francisco, que compreende o nosso sertão de Alagoas, o de Sergipe, da Bahia de Pernambuco, apesar da degradação do Rio São Francisco, nós temos água. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o planeta tem. De Piranhas a chegar em Petrolândia, em linha reta não está mais do que 50 a 60 quilômetros, nós temos 7 hidrelétricas, sem se levar em consideração as potencialidades para a exploração da energia solar, energia eólica. Eólica, né? Nós temos estrada para qualquer parte do país. Inclusive, temos até um aeroporto do porte de Aracaju, que é o aeroporto de Paulo Afonso. Nós temos uma região de microclima, no meu entendimento, a mais privilegiada do Nordeste, que é aquela região serrana de Água Branca e Mata Grande. Nós temos um canal do sertão que é a mais arrojada obra hídrica do Nordeste. E nesse século XXI, nenhuma região do Brasil avançou mais turisticamente do que essa região que eu batizei de a região dos Lagos do São Francisco. Inácio, só voltando um pouquinho, eu vou ter que marcar um outro programa com você, vou ter que trazê-lo aqui mais vezes, porque esses temas são todos temas interessantes e que nos interessam demais. Mas eu lhe pergunto uma coisa, voltando só àquela nossa linha de conversa, de prosa, o sertanejo tinha simpatia por Lampião e seus acompanhantes? Havia uma simpatia do homem médio sertanejo, do pobre sertanejo, simpatizava? A simpatia pelos cangaceiros é bem maior do que se tinha pelas rolantes. Muitos catingueiros aderiram ao grupo de Lampião, ingressaram no grupo de Lampião
porque foram vítimas da violência, da truculência das polícias aqui do sertão. Então, a gente não pode deixar de reconhecer e dizer isso, que a polícia teve uma participação muito grande em que o cangaço conseguiu, né, a sua simpatia por conta da população sertaneja. Eu não tenho essa pretensão, e onde eu li também não havia essa pretensão de apresentar o Lampião como um Robin Hood da sua época. Mas é verdade que ele distribuía com os mais pobres os saques, os produtos dos saques, e até mesmo o dinheiro que ele amealhava. É verdade que ele fazia isso? Jerônimo, existe muita lenda no que diz respeito a Lampião. Por exemplo, ele pegou uma criança, sacudiu, parou no punhal, e um determinado cangaceiro, num determinado almoço na casa de uma sertaneja, reclamou que estava sem sal, estava sem sal, e ele obrigou o camarada a comer sal. Tudo são lendas. Esse negócio dele ter a questão de roubos, a verdade é que não existia, eles não tinham nem onde guardar isso. O que eles adquiriam era para manutenção do próprio grupo, alimentação, para armamento, para munição. O Lampião não deixou nada. Ele chegou a um determinado momento que ingressou no mundo do cangaço e não tinha mais como recuar. E para você manter esse grupo, não era de graça que você mantinha esse grupo, tinha de angariar recursos. Mas não se registra dele ter sido espécie de um Robin Hood, que roubava, que sequestrava, de hipótese nenhuma. Agora, Inácio, me diga uma coisa, por que tanta violência no cangaço? Porque as marcações no rosto de algumas pessoas como gado, como se marca gado, isso existiu. Trucidamento de família existiu. Você mesmo deve ter conhecimento de famílias, de entes queridos trucidados. Por que essa violência no cangaço? Olha, a verdade é que quando se deu de 1934 em diante, o Lampião perdeu o comando para parte dos seus cangaceiros. E esse negócio de ferrar as mulheres... E homens também, né? E homens também. Isso aconteceu no município de Canindé de São Francisco. Canindé de São Francisco fica ao lado de Piranha, no estado de Sergipe. E tinha um cangaceiro, por nome Zé Baiano. Acredito que ele tinha uma frustração muito grande e que ele odiava a mulher. E mesmo em Canindé de São Francisco, por conta de ter chegado num determinado local e achado que aquelas mulheres não tinham se curvado, se humilhado a ele provocou isso, esse terrorismo, cometeu esse ato macabro de ferrar as mulheres. Mas, de hipótese nenhuma, eles tinham o apoio nesses atos de violências cruéis, de hipótese nenhuma. Lampião era averso a esse tipo Maria de coisa. Bonita chegou a determinar o ferramento, vou chamar, de uma outra mulher? De maneira nenhuma, de jeito nenhum. A única mulher que brigava no cangaço era a Dadá, que era mulher de Curisco. As demais eram apenas companheiras. Mas eu me refiro, nesse caso, a um ciúme de Maria Bonita. Aliás, houve uma minissérie aí que aparece essa cena, né? Ela com ciúme. Ficção. Ficção, né? Ficção, nunca existiu isso. Meu caro Inácio, só fazendo uma inserção aqui, e eu fico às vezes estarrecido. Eu considero isso falta de respeito, não sei se você vai dar esse nome. Tomei conhecimento, confesso, eu não assisto novela, o Ministério não assiste, mas tomei conhecimento que agora, coisa fresquinha, colocaram até um homossexual como cangaceiro. Você soube disso? Não. A Rede Globo colocou. Não. Rapaz, estão fazendo até uma minissérie que envolvia cangaceiros com um homossexual no meio. Nunca se registrou homossexualismo dentro do cangaço, mas se isso viesse a acontecer... Tenho nada contra, mas não havia nem condições. Não existe nada, mas que, pelas minhas pesquisas, nunca se registrou isso se registrou. dentro do Eu tenho a cangaço. impressão que não tinha nem condições. Não existe. Com aquela linha de violência, né, eu acho que não havia condições de um homossexual no bando de Lampião. Honestamente. E na sua via ética entre os cangaceiros? E como existe? É demais. Existia um companheirismo, uma fidelidade,
A hierarquia, como eu disse, no cangaço era bem maior do que a hierarquia na polícia. Porque não era todo cangaceiro que tinha as informações que Lampião tinha. Só o Estado-Maior. Luiz Pedro, Antônio Ferreira, Curisco, esses que faziam parte do Estado-Maior. Os demais faziam parte, mas não tinham essas informações confidenciais que se tinha no cangaço. E a ética era uma das coisas que mais o cangaço palmilhou, foi pela ética. Mas os estupros existiram? Jerônimo, existem alguns historiadores que narram, que dizem que tenha acontecido estupro no cangaço, mas provas concretas nós não temos. Nas suas pesquisas você não tem nada? Se registrou principalmente no sertão de Alagoas, no sertão de Sergipe. Ninguém nunca lhe narrou isso, né? Nunca. Ô, Inácio, como é que aquele libanês apareceu? Aqui apareceu no bando de Lampião, que inclusive são os únicos registros que eu conheço daquele libanês. Mas antes de você responder essa, eu quero perguntar uma outra a você, que isso é até, você fica estarrecido. Eu li, aí fui eu que li, que Maria Bonita traiu o Lampião com um cigano. Não existe hipótese nenhuma, isso é mentira. Existe um Você não chegou a tomar conhecimento disso? Não, existia um camarada em Piranhas, por nome Dalvo Bezerra Lima. Sim. Esse camarada chegou em Piranhas em 1940 e Lampião tinha morrido em 1938. Ele chegou como cozinheiro do navio Comendador Peixoto. Que fazia aquele percurso. Fazia o percurso Piranhas, Penedo, Piranhas. E Dalvo tinha um poder de convencimento tão grande e foi conviver, passou um tempo na fazenda Emendadas, de Manuel Rodrigues Correia, Bié das Emendadas, que eu citei no início do programa, que foi um dos maiores coiteiros que Lampião teve em Alagoas. E ele ouviu muitas histórias de Bié das Emendadas. E, posteriormente, o Dalvo propalou, morreu e conseguiu enganar um dos dois homens mais poderosos que esse Brasil teve. Enganou Chateaubriand e enganou Roberto Marinho. Como? Ele começou a dizer que teve um caso amoroso com Maria Bonita. E a revista Cruzeiro, que fazia parte, que o dono era Chateaubriand, certo, uma das edições da revista Cruzeiro, a capa era Dalvo, com a manchete: mulheres de cangaceiros traíam seus maridos. Anos depois, uma matéria da Rede Globo de televisão, da TV Globo, sai Dalvo dando uma entrevista dizendo também que teve um caso amoroso com Maria Bonita. Pelo amor de Deus. Então, a traição de Maria Bonita, a traição dessas pessoas que criaram essas histórias, como foi o caso desse camarada que conviveu muito com nós lá em Piranhas, Dalvo Bezerra Lima, como eu disse, chegou em Piranhas em 1940 e Lampião e Maria Bonita já tinham morrido em 1938. É o que chama traição de maré. De maré. Só de história, né? É. Ô, Inácio, uma outra questão que eu fico a pensar. Eu sei, você sabe, que grandes homens combateram Lampião. Quando eu digo grandes homens, de coragem. Apesar de haver esse embrincamento, que você já esclareceu bem, quem foi o grande comandante de volante? Quem foi o grande sargento que enfrentou o Lampião? Inclusive, Lampião respeitando muito. Eu tenho conhecimento de um até coronel, agora não me ocorre o nome dele, ele era sargento na época. Você pode citar um ou dois que combateram o Lampião? Nós tivemos homens destemidos que combateram o Lampião, principalmente os nazarenos, aqueles filhos de Nazaré, no estado de Pernambuco. Zé Neto, Manuel Neto, homens extremamente definidos. O Major Teófanes. Mas eu acho que você quer se referir ao Zé Rufino. O Zé Rufino. Zé Rufino. Zé Rufino, ele foi comandante... Se você está tomando algum remédio para a memória, se você tiver, me ensine. Não. O Zé Rufino, exatamente. Zé Rufino, ele, coronel, foi ele que matou Curisco. O Zé Rufino. Zé Rufino. Zé Rufino, ele, que Lampião morreu, o Curisco veio morrer 2 anos depois da morte de Lampião. Ou seja, já na Bahia, e Miguel Calmon,
Ele já ia rumo a Salvador e lá foi emboscado pelo tenente Zé Rufino, foi morto lá. A sua companheira Dadá perdeu a perna e veio morrer em 1994 em Salvador. Zé Rufino não tinha amizade com o Lampião, não tinha negócio de se juntar com ele, fazer corpo mole? Não, poucas vezes Zé Rufino se deparou com o Lampião. A verdade é que Lampião morreu em 28 de julho de 1938. Curisco, em represália à morte de Lampião, achou ele que teria sido a família de Domingo dos Patos, Domingo Ventura, que era vaqueiro da fazenda Patos, em Piranhas. Chega 5 dias depois lá, no dia 2 de agosto de 1938, mata Domingos, sua esposa, 2 filhos, uma filha e uma nora. Ia matar umas crianças, não ia? Não, e deixou apenas um filho menor, de 3, 4 anos, por nome Silvino. E disse, esse vai ficar para contar a história. Mas houve a intervenção de Dadá, né? Você já fez demais aqui e vamos parar por aí. Alguns dizem que houve a intervenção de Dadá, mas que realmente ele foi enganado por Joca Bernardes. Joca Bernardes era um piranhense que era vaqueiro da fazenda Novo Gosto. E pensou, Curisco tinha sido Joca Bernardes que tinha delatado o esconderijo do Lampião. Mas de forma equivocada. Equivocada. E o Joca, rapaz, simplesmente para se livrar, acusou o inocente, que era Domingo dos Patos, Domingo Ventura. Ô, Inácio, esse menino que escapou, o único que escapou, está vivo ainda hoje? Não, ele morreu há uns 15 anos atrás. Ele gostava de tomar umas... Você chegou a conhecê-lo? Conheci demais, a família toda. Como gostava de tomar umas caninhas, e um belo dia errou, caiu de uma ponte embaixo e morreu. Pelo amor de Deus. Silvino Ventura. Escapou de uma fria, aquilo era uma fria, e foi morrer caindo de uma ponte. Sim, aí a verdade é que ele mata essa família inteira, corta as cabeças, bota num saco e pega um vaqueiro, por nome João Crispim, e disse, vá a Piranhas, fez um bilhete, entregue esse bilhete ao tenente João Bezerra. O bilhete dizia, tenente João Bezerra, é para você fazer uma buchada com essas cabeças. Pelo amor de Deus. E é impressionante que, naquele momento, as pessoas se acostumaram tanto à violência, à criminalidade, que eu costumo dizer que pessoas não afeitas ao mundo do crime, mas que estavam acostumados com aquelas cenas macabras, que pegavam as cabeças com a maior facilidade. Que hoje, se nós víssemos um pedaço de um dedo aqui decapitado, ficaríamos todos repugnados. Incomoda. E naquela época já era normal. Incomoda. Meu caro Inácio, o nosso diretor de programação já fez o sinal que, lamentavelmente, o nosso tempo se esgotou. Eu quero te agradecer, em nome meu próprio, em nome dos nossos telespectadores, em nome da nossa equipe, a sua presença aqui. E quero lhe dizer, meu caríssimo amigo, que você virá mais vezes. Conversar com você é muito agradável. Então, eu quero deixá-lo, antes da minha despedida final, eu quero deixá-lo para lançar, em breve síntese, uma última consideração para a gente fechar o nosso programa. Por favor. Olha, eu quero dizer que eu me orgulho muito de ter nascido em Piranhas. Eu me orgulho muito de ter nascido no sertão de Alagoas, em Alagoas e no Nordeste. E por conta disso, esse orgulho, essa paixão, esse carinho que eu tenho pela minha região, desde criança eu iniciei a despertar essa minha curiosidade pelas questões pertinentes à região do Polígono das Secas. Eu tenho minha formação em agronomia, tenho formação em Direito e tenho formação em História. Eu costumo dizer que fiz agronomia por vocação, fiz Direito por curiosidade e fiz História por paixão. Conclusão, ao longo de minha vida eu me procurei sempre pesquisar, estudar essa região do semiárido nordestino e mais precisamente do semiárido alagoano. Eu vejo exatamente nessa região o futuro de Alagoas e o futuro do Nordeste. Quanto a Jerônimo, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que estou à sua disposição sempre para a gente discutir esses temas de grande importância para a história do Brasil, para a história do Nordeste e para a história do Sertão. Maravilha. Eu
E eu vou lhe convocar, meu caríssimo Inácio, vou lhe convocar porque você tem densidade de informação e, mais importante ainda, informações importantes, né, relevantes para a sociedade. Meus queridos telespectadores, eu quero, antes de me despedir, eu quero agradecer aos internautas que acompanharam ao vivo esse programa e também às mídias sociais do nosso caríssimo deputado, que também acompanharam ao vivo a transmissão dessa conversa importante entre mim e o nosso caríssimo deputado Inácio de Loyola. Meus caros telespectadores, até o próximo encontro nosso e muito obrigado, sempre agradecendo essa honrosa audiência. Tchau.